Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de Hoje. Nesse vídeo de hoje, vídeo de sábado, vídeo que a gente fala sobre macroeconomia, o pessoal tem me perguntado muito se vale a pena o Brasil imprimir dinheiro, né? Na verdade, a gente vai trocar esse termo imprimir dinheiro por expandir a base monetária nesse vídeo de hoje. Então, vale a pena o Brasil expandir a base monetária, visto que ele está num período, num cenário que pode trazer uma deflação, sim ou não? Então vamos dar uma olhada nesse vídeo de hoje e entender também um pouco o que é isso. Bom, pessoal, queria lembrar todo mundo para curtir o vídeo, se inscrever no canal. Acabei deixando de falar isso antes da vinheta, mas o que acontece é o seguinte: a gente tem um dinheiro que está em circulação, né? Esse dinheiro ele é controlado pelo próprio Banco Central ou o Banco Central de qualquer um dos países que emite alguma moeda. E o que aconteceu é que depois da crise de 2008, os Estados Unidos, lá o Japão também, a gente teve vários países desenvolvidos que, o que eles fizeram? Eles expandiram a base monetária para não repetir lá 1929. A gente chegou a fazer um vídeo aqui mostrando dos impactos de 1929, mostrando quedas do PIB de 15%, depois 8% no outro ano, 12% no outro ano. A gente mostrou que inclusive em valores correntes, né, a gente viu o PIB caindo lá 40 e poucos por cento naqueles 3 anos de 1929 e 1932, e a ideia era evitar um outro 1929 lá atrás em 2008. Então qual foi a saída para isso? A saída é, já que o dinheiro está preso e a gente tem um risco de deflação, e a gente vai mostrar por que essa deflação tem um risco tão grande quanto a inflação. Aqui no Brasil a gente está acostumado a ver só a inflação, mas a deflação tem um risco muito grande, principalmente frente à dívida pública, que ela pode se tornar impagável. E aí o que a gente tem? A gente tem que os governos eles preferiram emitir mais moeda. Para vocês terem uma ideia, a expansão da base monetária ela é feita de acordo com o PIB. Então, se o PIB cresce 5%, você vai ver que o M0, esse agregado monetário, ele vai subir 5% também. Se o PIB sobe 10%, você vai ver que esse agregado monetário sobe 10% também. E aí eu vou mostrar agora o gráfico dos Estados Unidos. E eu peguei 25 anos que vai ficar muito claro para vocês. Ó, isso aqui era antes da crise de 2008. Você vê aqui, ó, de acordo com o crescimento do PIB dos Estados Unidos, estava crescendo aqui e estava tendo a expansão da base monetária. Quer dizer, eles não imprimiam dinheiro extra. A gente aqui vê que em 2008 teve uma mudança dessa política. E aí você coloca dinheiro na economia. O que acontece quando você coloca dinheiro na economia? As pessoas elas acabam tendo mais dinheiro na mão, né? Você tem mais circulação de dinheiro. Com isso, as empresas percebendo isso, elas não conseguem adequar a oferta à demanda de forma tão rápida, elas sobem os preços. Subindo o preço, você tem uma inflação. Então você freia aquela possibilidade de deflação. Esse é o grande risco de você imprimir dinheiro, né? Você expandir a base monetária muito rápido. Você acaba criando um ambiente propício à inflação. E aí o que acontece? Você tem períodos que, se você fizer isso, você só contém, no caso, aquela possível deflação. E aí a gente vê aqui, ó, a inflação nos Estados Unidos. A gente vê que em 2008 a gente chegou a ter aqui uma deflação de 2%, na verdade em 2009, e depois a gente vê que ela subiu aqui para essa faixa em torno de 2%. Né? A gente vê que quando ela deu essa guinada aqui para cima, ó, em 2016 mais ou menos, o que os Estados Unidos fez? Ele começou a contrair a base monetária. Ele começou a diminuir aqui a quantidade de dinheiro, quer dizer, aquele dinheiro que ele colocou em circulação, ele começou a tirar. E esse é o grande desafio das economias que expandem a base monetária. Eles precisam saber tirar esse dinheiro também da economia depois que alguma coisa acontece. E é muito difícil você fazer isso, porque se você fizer isso de uma forma muito rápida, você acaba gerando uma retração do PIB muito grande. E aí vamos dar uma olhada aqui no PIB dos Estados Unidos. A gente vê aqui que ele continua crescendo. Então, quer dizer, estava sendo retirados estímulos em uma velocidade adequada, vamos dizer assim. Só que
vocês veem aqui que iria demorar o quê? Uns 20 anos para chegar de novo nessa base aqui, mais o aumento dos juros, mais o aumento do PIB dos Estados Unidos, ia ser talvez uma base monetária daqui a 20 anos de 2 trilhões, enquanto a gente chegou a ter 4 trilhões em 2015. Aí veio essa nova crise e vocês veem que eles já estão expandindo a base monetária de novo. A gente não sabe até onde isso vai chegar. Qual é a grande questão agora pensando no Brasil, né? Esse é a política que o pessoal chama de quantitative easing e que está sendo veiculado aí na mídia de usar isso no Brasil também. O Brasil ele teve agora, num passado recente lá na Dilma, claro que com todas as diferenças aí possíveis, tá? Não estou comparando essa política com a da Dilma, mas também teve uma política, uma fase de estímulos. Né, a gente viu lá que em 2010, por exemplo, o Brasil cresceu muito, mesmo depois da crise de 2008, porque a gente teve vários estímulos em empresas como construção civil, empresas de automóveis, empresas que costumam gerar muito emprego. E qual foi o grande erro dessa política depois lá na frente? Né, além de vários outros, o grande erro foi que não souberam tirar esses estímulos em um momento em que o Brasil já não demandava mais. O Brasil estava crescendo a altas taxas e a gente continuava vendo estímulos, principalmente naquelas empresas escolhidas do governo. Então esse é o grande desafio, você colocar o dinheiro hoje na economia até seria saudável para não gerar deflação. Mas o problema é, os futuros presidentes, os futuros ministros, eles vão preferir surfar uma possível alta do PIB ou eles vão saber o momento de tirar isso da economia? Eles vão querer aumentar a popularidade dele, fazendo com que as pessoas entrem num pleno emprego, ou vão saber tirar esses estímulos da economia? Esse que é o grande risco que a gente vê hoje. Vamos passar para o Brasil aqui, numa imagem que é da dívida pública brasileira. E aí vocês vão entender um pouco melhor o que está acontecendo no Brasil. A gente vê que os títulos pré-fixados, que são títulos que têm um risco maior, né, para o tomador, né, quem estiver comprando esse título, ele tem um risco maior, porque às vezes você está comprando um título de 2029 e você não sabe se no Brasil vai ter uma hiperinflação, por exemplo, em 2027, que vai fazer o teu título perder muito valor e 6% ao ano não vai ser nada nominalmente quando você chegar lá. Então, a gente vê que isso aqui é uma amostra de como o Brasil tem ganho respaldo, né? Como ele tem melhorado de 15 anos para cá. Então a gente vê que aumentou de 16% para 29%. Índice de preços é a mesma coisa, porque você tem uma variável do prêmio lá de risco que também é pré-fixada. Então a gente vê aqui saindo de 11 e indo para 26. Outra coisa também que é interessante é os títulos que são vendidos de acordo com a taxa Selic, eles se mantêm elevados, aqui perto de 40% do total. O que reduziu nesse período? Reduziu os títulos lastreados ao câmbio, ou seja, os títulos em dólar, que são aquelas NTND antiga. Não sei se alguém aqui que está me assistindo vai lembrar disso, talvez alguém lembre, mas é bem antigo lá, você tinha a NTND, que era indexada ao dólar, né? Hoje em dia a gente tem títulos indexados a Selic, indexados ao IPCA, a gente tinha lá atrás indexados ao IGPM também, e a gente tinha indexado em dólar, e isso a gente vê que caiu de 24% para 4%. Mesmo em reais, a gente vê uma queda de 245 bilhões para 190 bilhões, num período em que a dívida subiu de 1 trilhão de reais para 4,2 trilhões de reais. Aqui cabe uma ressalva. Essa dívida que a gente está falando é a dívida pública federal, não é a dívida completa que inclui estados, municípios e INSS, essa é a DBGG. Tá? Para facilitar, eu estou usando só a DPF aqui, que já está aqui na nossa planilha. Tá? Então a gente tem que saber que a dívida do Brasil é maior ainda, ela hoje não é só esse 4,2 trilhões, ela já está em torno de 5,5. Agora vamos mostrar o impacto da deflação. Eu não acredito nesse cenário que eu vou mostrar agora, tá? Isso tem que ficar bem claro. Inclusive nos meus relatórios eu tenho falado um cenário exatamente oposto. Tá? Eu imagino que o Brasil está arrumando para um patamar, né, de juros tão baixo que a gente vai acabar gerando inflação no futuro mesmo sem demanda.
tá? É uma inflação que é igual a de 2015, num cenário de estagflação. Você tem uma restrição de oferta, uma inflação diferente e que é uma das inflações piores que existem para um país, tá? Mas eu vou mostrar agora o cenário da deflação para a gente mostrar por que é horrível para um país você ter deflação e por que o risco da deflação é tão grande quanto da inflação, né? A inflação, que acontece? Ela corrói o poder de compra da classe média e da classe pobre. A gente vê que um produto que hoje é R$100, por exemplo, talvez daqui a um mês vai ser 120, num cenário de hiperinflação, por exemplo. Às vezes até mais do que isso. Então, a pessoa que recebe um salário fixo, quando ela chega, por exemplo, em dezembro, o poder de compra dela é muito menor. Agora, a deflação, ela gera esse impacto no governo. Vamos dar uma olhada agora. O que aconteceria com o país se ele tivesse deflação e ainda tivesse uma retração do PIB, que foi o que aconteceu ali em 2015 e 2016, né? Tirando a deflação, tá? Mas que teve a retração do PIB em 2015 e 2016. A gente vê aqui, ó, 4,2 trilhões. Aqui esse déficit não é o déficit público primário, eu estou usando o déficit extra, ou seja, o que vai vir de déficit novo por causa da redução do PIB, por causa do aumento da dívida, tá? A única coisa é essa. Botei aqui arrecadação constante em 35% do PIB, o que é quase impossível que não haja um aumento de imposto se o PIB cair, porque senão o governo não vai ter como pagar os compromissos dele, mas mantendo aqui 35%. Só para a gente focar na deflação e na retração do PIB, olha só o que acontece. A gente tem aqui uma dívida hoje que tem um juro muito baixo, eu botei aqui de 5%. Imaginando aqui uma taxa flutuante de 3%, 3,5% na média desse ano, por exemplo, a gente tem um índice de preços que vai dar aí uns 1%, 2%, por exemplo, e mais o prêmio que ele tem, mais um pré-fixado em torno de 7% mais ou menos. Aí o que acontece? Vamos imaginar que no final do ano a gente tem uma deflação de 1% e mais uma retração do PIB de 6%. Ele nominalmente ele passa a valer 6.839, quer dizer, 6 trilhões 839 bilhões. Ele equivale a 7,3 trilhões. E a dívida aumenta, porque o governo não consegue pagar as obrigações, porque agora ele está recebendo, enfim, né, 35% sobre esse PIB aqui é menos do que ele recebia antes. Como os gastos do governo aumentam, a gente acaba tendo um déficit extra, já além daquele déficit anterior que o Brasil já tem, tá? Então a gente tem aqui, ó, 214 milhões de juros, 268 milhões de déficit extra. A dívida provavelmente iria para um valor maior do que esse. Só que a relação dívida-PIB já vai para 69%. Se a gente continua com um cenário de deflação de 2%, mas a estagnação é menos 3%, por exemplo, que nenhum lugar está mostrando que vai ter outra retração no ano que vem. Só estou falando que se isso continuar, se tiver uma briga política, enfim, se tiver algum problema adicional, a gente teria um PIB caindo para 6.500 e aí você já teria juros maiores, porque o Brasil já precisaria rolar essa dívida a um juro maior e um déficit maior ainda, porque agora a 6 trilhões e meio, o valor que o Brasil iria receber nominalmente seria menor ainda, né? E aí a gente tem aqui 5.400, relação dívida-PIB 84%. 2022, mesmo com PIB zero aqui, continuando deflação, a gente tem dívida líquida PIB de 98%. E aí a gente percebe, né, como é importante o Brasil não ter deflação. Se a gente, por exemplo, a gente colocasse aqui uma inflação de 5%, por exemplo, olha só a diferença que seria. A dívida líquida PIB, em vez de 100%, seria 81%, mesmo com essa retração do PIB. A gente vê aqui que o PIB nominal iria ficar mais ou menos igual ao PIB atual. Então, gente, qual é a grande questão aí? A grande questão tem alguns pontos. O primeiro, tá? O governo ele vai querer gerar inflação, porque ele vai tirar o teu poder de compra, mas ele vai conseguir pagar melhor essa dívida, tá? Segunda coisa, o governo vai querer tentar baixar a Selic, porque baixando a Selic, ele vai gerar inflação lá na frente, tá? E aí vai fazer a primeira parte e também a Selic menor vai fazer com que essa parcela de juros de 39% seja menor.
Terceira coisa, ele vai fazer a Selic baixar porque baixando a Selic tira qualquer atratividade para o estrangeiro investir no Brasil, então o dólar sai do Brasil, o dólar sobe. E aí o dólar subindo, ele gera inflação lá na frente, tá? Você vai ver agora a inflação nos IGPs, que tem aí 60% de índice ao produtor amplo, que é o índice de preço ao atacado, que aí tem mais a ver com a commodity, e aí no IPCA você vai ver mais para frente quando voltar o consumo, porque tipo, o petróleo caiu muito em dólar, então mesmo o dólar subindo, ele ainda está num preço menor. A gente vê a gasolina estando num preço menor, mas quando esse petróleo voltar lá para 40, 45 dólares e o dólar tiver a 6 reais, por exemplo, a gente vai ver preço na bomba de 6 reais, por exemplo. Então vai ser maior do que era antes. Então a gente vai começar a ter um efeito cascata na nossa economia, uma inflação maior. Tá? E aí o governo consegue, a partir de tirar o teu poder de compra e fazer com que a gente acabe pagando, de certa forma, essa dívida, vai fazer com que essa relação dívida-PIB não cresça tão rápido. Tá? Pelo menos essa é a minha visão. Acredito que o governo queira fazer isso por mais um motivo, que é o quarto motivo. Por quê? Porque ele tem reserva cambial em dólar. Então a gente viu hoje que a dívida do Brasil em dólar, né, em moeda estrangeira, é 190 bilhões de reais e a reserva do Brasil é 350 bilhões de dólares. Então, em um evento aí muito escrachado, vamos imaginar que o dólar dá 15 reais, por exemplo. 350 bilhões a 15 reais, o Brasil passa a ter 5 trilhões e 200 bilhões em dívida, em reserva. Se a dívida do Brasil for 5 trilhões, por exemplo, o Brasil, entre aspas, ele pagaria toda a dívida dele só com a desvalorização da moeda. Então, na minha visão, o governo quer isso. Tá? O governo ele quer desvalorizar a moeda e ele quer causar inflação. E essa tese que eu já coloquei em relatório há um tempo e a gente já está investindo baseado nisso, já faz aí uns 3, 4, 5 semanas. Abraço a todos, até a próxima e bons investimentos. Tchau, tchau.